Romanos capítulo 6, apenas o verso 12. Quem encontrou, diga amém. Amém. Diz assim o texto: Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões. Vamos ler juntos? Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às vossas paixões. Feche os seus olhos. Senhor, muito obrigado, Deus, por este momento na tua casa, por estarmos reunidos em família, ó Deus, em torno do nome que está acima de todo nome. Nós te louvamos por isso. Agradecemos a Deus por cada família aqui representada, pelos nossos irmãos que estão aqui. Ó Deus, também te agradeço pelos nossos visitantes, agradeço a Deus pela congregação no Embratel, os nossos irmãos que aqui estão. Deus, muito obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor tem nos dado o privilégio de nos reunirmos em torno do nome de Jesus. Senhor, receba as nossas vidas em teu altar. Dê-nos a instrumentalidade do Senhor e nos ajude, Deus, na transmissão de sua palavra. Pai Santo, permita-nos assentar aos teus pés e aprender do Senhor, que é manso e humilde de coração, a fim de que possamos, ó Deus, encontrar descanso e alimento para as nossas almas. Assim te oramos em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Podeis assentar? O tema da mensagem é: não somos mais filhos do pecado, mas filhos do reino. Na verdade, não somos mais escravos do pecado, mas filhos do reino. E antes de proceder com a mensagem, eu gostaria de cantar. Amém? Eu não sei se a minha esposa vai me ajudar aqui. Quer me ajudar aqui, minha querida? Se não quiser, pode ficar na liberdade aí. Vamos cantar. Ah, o pastor me ajuda aí, ó. Eita glória. Abundante graça. Cântico novo. Amém, Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Para que, assim como o pecado reinou na morte, também a graça renasce pela justiça para a vida eterna, por Jesus Cristo nosso Senhor. Aleluia. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Livres do pecado, livres por Jesus, sendo servos da justiça para a vida eterna, sendo santos como é nosso Deus e Pai. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Oh, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Que a graça do Senhor reine abundantemente. Para que, assim como o pecado reinou na morte, também a graça renasce pela justiça para a vida eterna, por Jesus Cristo nosso Senhor. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Livres do pecado, livres por Jesus,
superabundou a graça. Superabundou a graça, livres do pecado, livres por Jesus, sendo servos da justiça para a vida eterna, sendo santos como é nosso Deus e Pai, Sendo santos como é, nosso Deus sendo e santos Pai. como é, Sendo santos como é nosso Deus e Pai. oh aleluia, glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor, amém? Onde abundou o pecado? Aleluia. Não mais escravos do pecado, mas filhos do reino. Somos filhos do reino. Estava buscando uma palavra e toda vez quando eu vou preparar uma mensagem, eu coloco um CD do Daniel, porque eu gosto muito. E também me lembra quando começamos a nossa jornada no Ministério de Louvor. Eu participo do Ministério de Louvor na igreja desde os 19 anos. Então, esse álbum, esse CD e tantos outros trabalhos do Daniel, Asaf Borba, Demar de Campos, nos acompanham. E aí eu me lembrei dessa palavra de Romanos 6, no versículo 12, que nós lemos, né? Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às nossas paixões. Queridos, todo aquele que pratica o pecado é escravo do pecado. Disse o apóstolo João, no capítulo 8, no versículo 34 do seu evangelho. O pecado é como um rei que governa toda a nossa vida desde quando nós nascemos. O homem não regenerado é um servo desse tirano rei. O pecado é um cruel soberano. O pecado, ele é um rei cruel, que coloca os seus súditos debaixo de suas botas. O homem, ele nasce escravo desse carrasco impiedoso e vive debaixo de sua ditadura implacável. Nenhum escravo pode libertar-se a si mesmo dessa escravidão. Hoje, um pouco tempo que nós, após eu ter voltado lá do jogo de bola, pouco tempo que nós conversamos ali, eu e Leila, sobre o Dom Pedro II, no período em que ele esteve na Europa, passando ali pela Inglaterra, tendo ali oportunidade de estar junto à rainha de sua época, né, Elizabeth. E aquele homem, ele ficou conhecido de doar os seus bens em prol da libertação dos escravos. Se não houvesse o mover de Deus na história humana, levantando pessoas para lutar pelo direito dos escravos, não teria como isso ter ocorrido em um certo ponto da história. Da mesma forma que aqui está dizendo que não há como um escravo do pecado, por si só, se libertar dessa mesma escravidão. Mas graças a Deus, disse Paulo, por intermédio de Cristo Jesus o Senhor, que me livrou do corpo dessa morte, que me livrou desse carrasco, desse rei que me oprimia desde quando eu me entendia por gente, ou antes mesmo de eu entender, ou até mesmo ter qualquer consciência de ser um alguém.
E quero dizer para os irmãos que, enquanto cristãos autênticos, que aqui estamos nós, todos nós, somos cristãos autênticos, e o próprio Deus espera de nós isso, essa autenticidade, quando nós buscamos essa mesma autenticidade, qualidade de vida espiritual, qualidade de vida cristã. Vida cristã verdadeira e autêntica e aprovada diante de Deus. É o que o Senhor espera de sua igreja nos dias de hoje. No momento da oferta, o irmão Wilson citou aí os problemas que nós estamos vivenciando hoje. São problemas que serão lembrados para o resto da nossa vida, irmãos. Até hoje, se nós formos nos lembrar do que aconteceu, o que nos marcou na década de 90, nós podemos nos falar do surgimento do HIV, quando ele despontou no Brasil. As mudanças que aconteceram no Brasil por causa do HIV. O sofrimento que as pessoas passaram por causa disso. O processo que o sistema de saúde no Brasil teve que enfrentar para se adaptar e apresentar aí uma saída para aqueles que se apresentaram ou estavam vivenciando naquele momento e vivenciam até hoje a realidade de serem o quê? Soro positivo. Depois dessa pandemia, se é que ela terá fim, porque cientistas da Europa estão dizendo que, prevendo aí mais 10 anos, é lógico que isso é o homem falando, né? Então nós estamos vivendo dificuldades. A palavra de Deus diz que nos últimos dias nós teremos o quê? Dias trabalhosos, dias difíceis, em todas as áreas da nossa vida. Seja na área espiritual, seja na área financeira, seja na área de educação dos nossos filhos, seja na capacidade e equilíbrio para orientar os nossos jovens. Nós teríamos dificuldade. Mas nós temos um desafio, além dessa dificuldade, que estão aí nesse plano terrestre, né? Devemos destronar a cada dia da nossa vida, irmãos, sujeitando o pecado e os desejos perversos da nossa velha natureza à vontade de Deus. O Senhor, Ele está vindo buscar uma igreja regenerada, uma noiva santa, sem mácula nem ruga, é o que diz a palavra de Deus. E nós precisamos estar aí dentro desse processo ao qual Deus, Ele precisa e Ele exige de nós essa qualidade. Porque nós não somos mais escravos do pecado. Somos filhos do reino de Deus. A palavra de Deus diz que nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Tudo aquilo que pertence a Deus e Jesus Cristo é o seu herdeiro, nós vamos herdar com Ele. Isso é o que significa a palavra ou o termo co-herdeiros. No direito imobiliário, quando alguém está aí lidando com aquela área do direito de sucessões, né, que é a questão, quando se trata da herança, morreu uma pessoa. Quem é o primeiro? Quem é o primeiro da linha sucessória para receber a herança? É o filho. Se não tem filho, quem está em segundo lugar são os irmãos. Aliás, os pais. Se não tem filho, os pais. Se não tem pai, os irmãos. E os irmãos no direito sucessório recebem o título de co-herdeiros. Ou herdeiros colaterais. Jesus Cristo estendeu sobre nós a sua justiça. Fomos justificados. E a partir do momento que recebemos dele a nova vida, passamos a ser co-herdeiros com Cristo. Fazemos parte do reino de Deus. E o Senhor requer de nós uma posição. E essa posição vai nos exigir sujeitar os desejos da nossa velha natureza à vontade de Deus. Embora o pecado possa permanecer em nosso corpo mortal. O texto está dizendo aí,
quando voltamos para o texto, não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal. O termo aí é para nos lembrar que existe uma tendência da nossa carne em nos inclinarmos para as velhas práticas. Alguém me mandou uma mensagem dizendo: o Senhor nos manda, pastor, ter uma vida pura. Como ter uma vida pura se o nosso pecado está em nós? Se o pecado está em nós? E aí? Quantas naturezas você tem? Nós estamos aprendendo isso, não é verdade? Quantas naturezas você tem? Você tem 2 naturezas. A primeira natureza que você recebeu quando nasceu, que é a velha natureza. A segunda natureza é a nova natureza, aquela que você recebeu e está lá na promessa de Jesus, quando ele, no momento da ceia, ele diz assim: ó, este é o cálice da nova aliança no meu sangue. Fazemos parte de um novo mundo, de um novo reino. Não somos mais filhos do pecado, mas fazemos parte do reino de Deus. Mas para fazermos parte do reino de Deus, precisaríamos o quê? Em Cristo Jesus, receber uma nova natureza. Então, como viver em santidade se o pecado está em nós? Quando nós alimentamos a nossa nova natureza e subjugamos a nossa velha natureza. Esse é o segredo. Quanto mais longe do pecado, mais perto nós estaremos de Deus. Essa é a temática. Esse é o processo. Então, meus irmãos, precisamos estar atentos a isso. Precisamos buscar de Deus esse entendimento. Porque nós vivemos uma realidade que precisamos trazer para a nossa vida todos os dias. Todos os dias. Que realidade é essa? Que Deus, por meio de Cristo, nos libertou do poder do pecado. Nós temos hoje em Cristo Jesus a autoridade para falar não ao pecado. Não ao pecado. Mas como é que eu faço, pastor? Todas as vezes eu me encontro pecando na mesma área. Primeira coisa, peça ao Senhor para te fortalecer nessa área. Ele vai fazer isso. Ele vai te fortalecer se você pedir. Se você clamar. Ele vai te fortalecer. A segunda, Deus, Ele não tirou a nossa racionalidade. Nós podemos usar a nossa racionalidade na nova criatura. Com o auxílio do Espírito de Deus, nós podemos usar. Se eu estou pecando todas as vezes na mesma área, então eu tenho que também lembrar que esse pecado que eu vivo pecando em todo momento, ele sempre tem o mesmo resultado. Ele sempre vai trazer para mim o mesmo desgosto, a mesma ausência, a mesma perturbação, o mesmo vazio. Então eu preciso pensar nessas coisas. Eu não quero sentir isso mais. Eu quero simplesmente, Senhor, se é que eu posso usar a palavra simplesmente, sentir a sua presença. Eu não quero, Senhor, quando nós, voltando, traçando um paralelo, quando nós voltamos para a nossa oração, quando vamos dormir, e se você não faz isso, faça isso. Senhor, eu não quero nenhuma outra visita aqui na minha casa que não seja o Senhor. Então, Deus, eu não quero sentir um outro sentimento que não seja o sentimento que Davi pediu ao Senhor. Senhor, não retires de mim a alegria da tua salvação. Precisamos pensar nessas coisas. Precisamos entender que o relógio, ele está girando e o tempo está passando. E nós precisamos pensar nessas coisas. Onde o pecado abundou, superabundou a graça, como nós cantamos. Por ser a graça maior do que o nosso pecado,
nós não podemos usá-la para continuar no pecado. Ao contrário, não podemos viver no pecado, nós os que para Ele já morremos. Estamos unidos com Cristo, essa é a nossa realidade hoje. Fomos unidos com Ele na sua morte, fomos unidos com Ele no seu sepultamento, fomos unidos com Ele na sua ressurreição. Morremos com Ele, fomos sepultados com Ele e ressuscitamos com Ele, estamos nele e por intermédio dele vivemos uma nova vida. E essa nova vida, e nessa nova vida não há espaço para as coisas velhas. E as coisas velhas precisam ser abandonadas. Eu me lembro que lá no Embratel eu falei a respeito daquele quartinho que a gente sempre tem na nossa casa, né? Está lembrado lá do quartinho que você tem na sua casa? Não vou dizer que na casa de todos, mas em algumas casas existe aquele quartinho, que é o quartinho do quê? O quartinho do bagulho, o quartinho da bagunça, né? Quando eu vou receber uma visita que não me avisou, mas eu não posso falar para a pessoa voltar, então eu vou passar a mão em tudo que está fora do lugar e ponho lá. Não é assim que acontece? A mangueira do jardim, eu ponho lá. As ferramentas do jardim, eu ponho lá. A chuteira do futebol suja, eu ponho lá. O balde com a água, que pelo menos eu torci o pano, joguei a água fora, mas o pano está lá torcido, né? Estou vendo alguns irmãos rindo aí, eu estou achando que é a realidade, né? É porque do mesmo jeito que é na sua casa, é na minha também. Deus quer entrar lá. Sabia disso? Deus quer entrar nesse quartinho, jogar tudo que não presta fora, né? Tudo que você está escondendo lá, tudo que eu escondo, Deus quer jogar fora. Não existe 99,9% para Deus. 100% para Deus é pouco. Se a gente pudesse dar mais, a gente tinha que dar mais, porque Deus merece muito mais. Eu lembro que em uma das mensagens do pastor Cleilson, ele disse assim, olha, primeiro lugar para Deus é muito pouco. Não é nem o primeiro, nem o segundo, nem o terceiro, nem o quinto que serve para Deus. Em todos os lugares, Deus deve estar presente. Então não há, irmãos, espaço para a nossa vida, para as coisas velhas, porque nós estamos unidos com Cristo, vivendo uma nova vida. E o apóstolo Paulo, ele vai apontar para alguns aspectos, lá em Romanos no capítulo 6, versos de 6 a 10, vamos lá? Romanos capítulo 6, está aí, é só voltar alguns versículos atrás. Romanos 6, de 6 a 10, o texto vai dizer assim, olha, sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja o quê? Destruído, e não sirvamos o pecado como escravos, porquanto quem morreu está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos, sabedores de que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre, a morte já não tem domínio sobre ele, porquanto ter morrido de uma vez, para sempre morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive o quê? Para Deus. Devemos saber que já fomos crucificados com Cristo, fomos sepultados com Ele e ressuscitamos com Ele para uma nova vida. Como já dissemos, já pensou, você vai lá e compra uma casa zeradinha, novinha. Você vai levar todos os móveis da sua casa para aquela casa zero? Ou vai ter alguns que você vai selecionar? A vontade que dá é jogar tudo fora, né? Eita, se Deus nos desse graça. Eita, isso aí, ó, aí procuro um Wesley lá e monta a sua casa. A vontade é essa, não é? Você vai lá e compra uma casa nova, o seu desejo não é levar os seus móveis antigos. Principalmente se a casa antiga for sua, você vai deixá-la mobiliada. Por quê? Porque ou você pode alugar e ganhar uma rendazinha extra. Desculpe, irmão, eu sou corretor, então não tem jeito de fugir. Aí, como diz o Wesley, vocês me procurem depois. Ou então, se aquela casa está num lugar onde você tem desejo de voltar lá no final de semana, ela vai estar lá montadinha para você. Mas a casa nova, se você tivesse condição, né? Ou se nós tivéssemos condição, e eu acredito que alguns irmãos aqui tenham, e o meu desejo é para que todos tenham, esse é o desejo do meu coração para vocês,
em Cristo Jesus, de mobiliar a casa, né? Né, Joana? Colocar móveis novos lá, ali na chacrinha, né? Eita! Assim é a nossa nova vida. Não tem como viver uma nova vida em Cristo arrastando as coisas velhas. O que é isso aí que você está fazendo? Ah, porque eu estava acostumado a fazer lá fora, não consigo largar. Ah, mas esse trem aí não combina com a nova vida não, filho. Larga esse negócio. Ah, eu não consigo. Ah, enquanto você falar que você não consegue, você não vai largar. A partir do momento que você entregar para Deus, Deus tira de você. Deus tira de mim, Deus tira de nós. Porque Ele tira, irmãos. Ele tira. Eu me lembro que aos 14 anos eu voltei para a igreja, nós voltamos para a igreja, lá na nossa casa. Minha mãe gosta muito de rir quando conta, né, das minhas peripécias. E agora eu chego até perto dela para ela não fazer mais, né? Para não ficar rindo das minhas custas, eu chego e azaro ela. Ah, você está aí rindo das minhas custas, né? Mas ela faz aquilo em tom de brincadeira. Mas, irmãos, eu era capaz de contar qualquer mentira para tirar a minha responsabilidade. E olha que eu estou dizendo isso de uma pessoa que nasceu num lar evangélico, viu? Eu era capaz de contar qualquer mentira para tirar a minha responsabilidade. E no dia que eu estava voltando para a igreja, eu falei com o Senhor: Deus, muda a minha vida. Irmãos, hoje eu detesto a mentira. A verdade é que eu mais prezo por ela, mesmo que essa verdade venha me trazer prejuízo. No quartel, uma vez, eu quase fui preso, porque eu esqueci uma chave para trás. Na minha época tinha cadeia, hoje não tem não, né, Douglas? Hoje não tem cadeia não, hoje passa a mão na cabeça do caboclo e pronto, não faz mais isso não. Mas porque eu contei a verdade e estava disposto a voltar em casa, o oficial responsável falou comigo assim: olha, eu ia te dar uma cadeia, mas porque você contou a verdade. Eu estava com 19 anos, mas porque você contou a verdade, vamos fazer o seguinte, vem cá. E me chamou, rapaz, mosquito aqui é uma beleza, né? Quer manter comunhão. Mas porque você falou a verdade, vem cá. E me chamou lá no gabinete dele e abriu o quadro de chaves e me deu a segunda via. Eu não precisei de voltar em casa, nem fui preso. Tudo porque contamos a verdade. Defenda a verdade, mesmo que essa verdade venha lhe trazer prejuízo, porque o Senhor vai te abençoar. Amém? Se nós vivemos uma nova vida, que vida é essa que eu vivo? O texto de Gálatas, no capítulo 2, verso 20, vai dizer assim: logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, está vendo? É na carne. Não tem como sair não, é na carne. Eu vivo ela pela fé no Filho de Deus. E não somente isso, eu não vivo somente pela fé no Filho de Deus, mas eu vivo essa vida no Filho de Deus porque Ele me amou e se entregou em meu lugar. Então, quando eu estou vivendo essa nova vida em Cristo Jesus, livre do pecado, não mais subjugado à velha natureza, eu estou devolvendo a Deus, se é que eu posso devolver alguma coisa a Deus, porque eu só posso devolver alguma coisa se eu tenho. Eu não tenho nada. Eu não tenho nada para dar para Deus. Eu não tenho nada para dar para Deus, irmãos. Essa deve ser a nossa realidade. Eu não tenho nada para dar para Deus. Eu posso dar meu carro, a minha casa, os meus filhos, que assim, mesmo assim, não será o suficiente para pagar aquilo que Cristo fez por nós na cruz do Calvário. O pobre, o maltrapilho que estava lá, e o texto fala que ele não queria nem olhar para o alto, mas ele disse: Senhor, sê propício a mim, pecador. E eu gosto muito de lembrar esse texto, porque a palavra propiciação no grego ali quer dizer: olha, Senhor, eu não tenho nada para te dar. Senhor, me dê alguma coisa para que eu possa te dar. Nós não temos nada, nada. Aquilo que temos foi o Senhor que nos deu. Nós apenas somos mordomos daquilo que Ele nos deu.
E olha que precisamos aprender a boa mordomia. Mas esse não é o tema de hoje. Vivemos essa vida pela fé, portanto, não precisamos mais servir ao pecado como escravos. O pecado não é mais nosso patrão. Sua coroa foi retirada. Quando um oficial, e eu vou falar isso por causa da minha realidade, quando um oficial é mandado numa missão e ele falha e fracassa nessa missão, principalmente no exército americano, acontece assim. Quando você volta para a sua unidade, as suas divisas são arrancadas na frente de todos. E é assim que aconteceu com o pecado. A coroa foi tirada na frente de todos. Jesus envergonhou o diabo e nos deu uma nova vida em Cristo Jesus, e precisamos viver essa vida na dignidade que a palavra de Deus nos pede. Nova vida em Cristo Jesus. Aqueles que são nascidos de novo não vivem magoados, não vivem choramingando pelos cantos, mas buscam de Deus a força para suplantar essas dificuldades. Senhor, sem o Senhor eu não consigo. A minha vontade é pegar aquele fulano, mas quebrar o pescoço dele. A minha vontade é pegar meu carro e passar por cima dele 10 vezes. Vocês estão assustados? Não assustem não, irmãos, esse é o ser humano. Esse é o ser humano. E o crente, se ele não vigiar, somos nova criatura. Isso não nos pertence mais. Eu estava comentando com o Alex uma vez, depois da oração da manhã, falando a respeito de um homem que ele encontrou com um amigo na praia, e esse amigo era da mesma laia dele. Os dois eram assassinos. E eles se reconheceram na praia, mesmo estando velhos. Rapaz, tu tá velho, hein, filho? Eu estou velho, mas eu sou um novo homem. O quê? Novo homem? Velho de cabelo branco? Sim, eu sou um crente em Jesus. Crente, o que é isso? Eu sou protestante. É aquele termo antigo, né? Eu sou protestante. Rapaz, vamos fazer o seguinte, vamos deixar de conversa fiada. Olha aqui, vamos tomar uma pinga. Um crente não bebe bebida alcoólica. É por isso que eu não gosto desse negócio de religião. Eu sou um homem livre. Aí o outro, sem levantar a voz, disse assim: tu não é um homem livre, pois Jesus disse que aquele que comete pecado é escravo do pecado. E aí, enquanto ele falava algumas coisas, na mente dele, aquele homem lá, escravo do pecado, né, seu miserável? Eu vou te mostrar. Eu vou te convidar para um passeio na praia, e em 3 tempos eu te mando para o céu. Aí, enquanto ele pensava, ele interrompeu o pensamento do outro, o crente em Jesus interrompeu o pensamento do outro e disse assim: olha, eu gostaria de levar você a uma reunião evangélica, você vai conhecer o que é uma igreja, e arrastou aquele homem para uma reunião. E lá aquele homem saiu com um Novo Testamento na mão, desejoso de saber ler, para que ele pudesse ter contato com as palavras tão lindas que ele ouviu naquele lugar. Mas por que eu estou entrando nisso com os irmãos? Porque ele foi contar para um outro companheiro que ele havia ouvido o evangelho, e o companheiro, que ainda estava na velha vida, como ele também ainda não havia convertido, gozou a cara dele, zoou ele, riu da cara dele. E o que ele havia falado que ia fazer com aquele primeiro que o chamou, ele fez com esse. Ele disse assim: olha, eu matei um homem, porque ele riu de mim, por eu ter contado para ele que eu sou protestante. E aí a consciência que havia sido restaurada nele, virou para ele e disse: Nicodemos, você matou. Você agora ouviu a verdade e sabe que não pode continuar pecando. Você tirou a vida de um homem. E aquilo começou a martelar na cabeça dele, e ele voltou lá no outro homem. E o homem falou com ele: então você vai e se entrega à justiça. Ele se entregou à justiça,
Foi condenado a 15 anos de cadeia por ter matado um homem. Ele ficou à metade e saiu por bom comportamento. E passou a ganhar a vida vendendo Bíblias e livros. Essa é a história do Narciso Lemos de Almeida. Um homem que, segundo o seu próprio testemunho, disse assim: olha, eu sou um novo homem em Cristo Jesus. Por que deixei a indústria do crime para ser um novo homem em Cristo Jesus? Ele era um cangaceiro. E Deus usou aquele homem de tal forma que ele teve a oportunidade de pregar o evangelho para Getúlio Vargas. Numa reunião em Brasília, quando Getúlio Vargas convidou, né? Na verdade, não foi em Brasília, perdão. Convidou os sertanejos, os donos de produção agrícola para conversar, e ele pediu uma oportunidade, começou a interpelar algumas coisas ao presidente, e aproveitou a oportunidade e pregou o evangelho para o presidente da República. Em algumas questões da nossa vida cristã, queridos, da nossa vida em Cristo Jesus, nós precisamos entender que não somos nós que ganhamos as pessoas, mas é o Espírito de Deus que vive em nós, que vive em você, e quer usar você, quer fazer de você, quer fazer de mim, de nós, como igreja do Senhor, um instrumento poderoso. Precisamos compreender isso. Em Romanos, no capítulo 6, verso 11, vai dizer assim: assim também vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Diz que aquele que morreu em Cristo deve se considerar morto para o pecado. Deve andar com a certidão de óbito no seu bolso. Quantos aqui têm certidão de óbito no bolso? Hã? É estarrecedor, assustador, né? Mas nós deveríamos estar com a nossa certidão de óbito no bolso, porque nós morremos para este mundo. Não existimos para eles, nós existimos para Deus, e Deus nos quer para Ele exclusivamente. Deus não quer você pela metade, não me quer pela metade, não nos quer pela metade. Deus nos quer 100% para Ele, vivendo por meio dEle, em virtude dEle, para Ele e através dEle. Fomos libertos do jugo, assim devemos nos considerar mortos para esse rei tirano. Seu governo cruel sobre nós acabou, seu domínio opressor chegou ao fim, não estamos mais com uma coleira no pescoço. O pecado não manda mais em nós. Eu posso dizer, nós podemos dizer que o pecado não manda mais em nós? Você pode dizer? Amém? Então diga: o pecado não manda mais em mim. E viva isso como uma realidade na sua vida. Põe para fora da sua porta, para fora, do seu portão para fora. Isso parece, às vezes, queridos, poético demais. Mas é uma realidade. Existem crentes flertando com o pecado. E flertar com o pecado é pegar um carro turbinado e acelerar ele contra o abismo. E achar que antes de chegar na beirada, eu vou conseguir frear o carro. Ou pelo menos eu pulo fora do carro, como acontece nos filmes, né? E deixo o carro cair lá embaixo e agarro no barranco. Ufa, fiquei. Mas uma hora nós vamos perder o traquejo e vamos cair com tudo no abismo. Precisamos parar de flertar com o quê? Com o pecado. Agora devemos nos considerar vivos para Deus. Temos um novo rei, somos servos da justiça. Romanos 6,18 diz assim: e libertados do pecado, fomos feitos servos da justiça. João Calvino vai dizer que, portanto, é correto que você se afaste totalmente do pecado e volte a sua mente totalmente para a justiça, para o serviço com o qual você foi transferido do império das trevas para o reino de seu Pai. Deus nos deu o seu Espírito para que pudéssemos chamar Deus de Pai. Essa é a verdade, é a realidade que precisamos vivenciar como igreja do Senhor.
Porque se passarmos a vivenciar isso e buscarmos vivenciar isso, o mundo saberá que Deus enviou Jesus. E é através da sua vida, através da minha vida, através da nossa vida como igreja, que Deus quer espalhar o Evangelho. Quão formosos são os pés daqueles que anunciam as boas novas. Você já olhou para os seus pés? Aquele que sai andando, chorando, semeando a boa semente, ele voltará chorando. É literalmente o que acontece na plantação. Ele voltará alegre com os seus feixes, colhendo com abundância a ceifa que o Senhor o deu. É lógico, irmãos, que muitas vezes vai acontecer conosco o que Paulo disse aos Coríntios. Olha, um plantou, o outro vai regar, mas quem dá o crescimento é Deus. O importante é fazermos parte do quê? Desse processo. E, queridos, deve-se observar, continuando ainda no pensamento de Calvino, que ninguém pode ser um servo da justiça, a menos que seja primeiro libertado do poder do pecado, pela bondade e misericórdia de Deus. Fomos libertos da casa do valente. Porque o diabo ele entra e chuta a porta e invade a nossa casa. Esse não é o diabo. Quem é esse, irmãos? Que entra e chuta e arromba a porta. Ué, não é o diabo, não? Não é não, irmãos. Esse que chuta e arromba a porta é Jesus. É Ele que arromba a porta. Você já pensou Jesus chegar com educaçãozinha? Eu posso entrar? Deixa eu te dominar, valente. Irmãos, você quer ver? Imagina você na sua casa de madrugada, você levanta para tomar um copo d'água. E aí você encontra um indivíduo dentro da sua casa, dentro da cozinha. Enquanto você toma água, quando você olha para o cara dentro da sua casa, quais são os primeiros pensamentos que vêm na sua cabeça? Minha esposa que está no quarto, meus filhos que estão nos quartos dormindo, como é que eu vou fazer agora? O que você vai fazer? Já demoraram para responder, principalmente os homens. Já demoraram para responder. Tem um estranho dentro da sua casa, irmãos. Cara, eu não quero nem saber, eu vou partir para cima desse cara e quebrar ele todo. Que isso, um crente? Você é o homem da casa, você quer que a sua esposa levante lá e venha com o chinelinho dela de pantufa e dá no cara para expulsar de dentro? É você que tem que partir para cima do cara. O meu diretor de transporte, quando eu estava na Secretaria de Saúde, na parte de transporte, ele contou isso para mim. Ele disse assim, Eliezer, eu fui tomar água na minha casa. Cara, eu moro no 3º andar. E o indivíduo estava lá na minha cozinha. Só esperando a oportunidade para entrar para o resto da casa. Cara, eu nem terminei de tomar água, não. Eu já joguei o copo nele e já parti para cima dele. Ele jogou o cara do 3º andar. E vocês acreditam que o cara levantou e saiu correndo? Foi. É o demônio. E se ele não joga o cara lá de cima, quem era ele? E aí, enfim, eu tô cá embaixo, né? Aliás, eu não ia nem... Porque a maioria das vezes, se o ladrão joga o cara bonzinho, ele morre, né? O ladrão não morre, não. O cara bonzinho morre. Você vai esperar o cara te jogar? Pegar e jogar ele, filho. Tem boi, não. Joga o cara para fora. Isso é Jesus. Jesus entra e ele subjuga o valente. E subjugar o valente, irmãos, é na porrada. Tem como ser de outro jeito, não. Educadozinho, põe a mão para trás. Em nome de mim mesmo. Não. Ele subjuga o valente e liberta a casa. Traz libertação para a sua casa. Para a nossa casa. Ele é que é o valente. Ele que é o Todo-Poderoso. O diabo ele tem poder, mas como disse o pastor lá, né, e nós sabemos disso, né, pastor? Ele não tem todo o poder, mas Jesus tem todo o poder. Ele é o Todo-Poderoso. A gente pode encher a boca e falar assim, Ele é o Todo-Poderoso. Senhor, eu estou vivendo esse problema aqui, mas o Senhor é o Todo-Poderoso.
O Senhor é que pode solucionar o problema. Eu não posso não, Senhor. O Senhor pode. Então eu vou dar licença. E aí Deus entra e faz uma mudança maravilhosa na minha vida, na sua vida, na minha casa, na sua casa, com os meus filhos, com os seus filhos. E muda toda a nossa história. Por que mudou? Mudou ou não mudou? Hein? Mudou ou não mudou? Deus nos trouxe para uma nova vida. Fomos libertos da casa do valente, do império das trevas, da tirania do diabo, do reinado do pecado. Estamos sob as ordens de um novo Senhor, em caixa alta, Senhor, com todas as letras maiúsculas. Um novo Senhor, aquele que morreu por nós e ressuscitou para nos libertar da escravidão do pecado. Ele morreu por causa do nosso pecado e ressuscitou por causa da nossa justificação. E concluindo, queridos, Ele é o nosso libertador. Foi Ele quem quebrou o poder do pecado em nossa vida. Não pensemos nós que fomos nós, não agora, né? Eu sou um crente, eu não posso mais, né, me misturar com aquele ali que anda bebendo, né? O que as pessoas vão pensar de mim? Não, irmãos. Quem tirou isso de nós foi Jesus. Porque se não fosse Jesus, se nós estávamos dentro da igreja, pecando do mesmo jeito que pecavam lá no mundo. A igreja não tira pecado de ninguém. Quem tira pecado é Jesus, Ele que nos liberta do pecado, Ele que nos faz nova criatura, Ele que nos faz povo do seu pasto, ovelha do seu pasto, povo do seu pastoreio. Somos dele. Ele é o nosso rei. E o seu reino é o reino da graça. Agora somos livres, verdadeiramente livres. Livres do pecado. Livres por Jesus. Sendo servos da justiça. Sendo santos como Ele. Nosso Deus e Pai. É assim que diz a música. Nele temos vida, e vida em abundância. Outrora, queridos, vivíamos debaixo de amargura, ou de amarga escravidão, rendidos ao pecado, mas agora livremente nos oferecemos a Ele. Livremente. Se a pessoa perguntar assim, por que você ama Jesus? Qual vai ser a sua resposta? Ih, já tomaram 0. Por que você ama Jesus, irmã Sandra? Porque Ele te amou primeiro. Simples assim. Tudo é dele. O primeiro passo, o segundo passo, o terceiro, o quarto, quinto, sexto, sétimo, décimo, milésimo, todos os passos são dele. Não existe nada em nós. Aí, mas você fez uma pergunta, por que eu amo Jesus? Porque Ele me amou primeiro. Ele me conquistou com seu amor. Eu mereci o inferno. Jesus deveria ter nos deixado perecer, porque as diversas oportunidades foram dadas, e os nossos pais jogaram na lata do lixo as diversas oportunidades. Está aqui, ó. Todas elas foram dadas. Nós estávamos conversando isso lá em casa. Foi lido aqui, se tão somente atentares para as minhas leis, não se desviando nela, nem para a direita, nem para a esquerda, eu serei contigo. E aí, falando diretamente para os reis, nunca faltará quem se assente no seu trono. O que nós fizemos? Nada. Simplesmente Jesus nos amou, por escolha dele. Ah, não, peraí. Ah, que isso? O Carlos, Deus amou o Carlos por causa daquele cabelo ali que ele tem, né? Que nunca vai ter uma calvície. Pode até plantar alguma coisa em mim aqui, né? Ah, mas pastor Cleilson conhece pra caramba. Deus amou ele porque, né? Pô, cara, Gamaliel é complicado não amar. Irmã Claí, então, quando essa irmã prega, o fogo cai. É? Sério? Mas tudo isso foi Deus que nos deu. E aí? Não temos nada.
Por isso que eu sempre lembro do texto: Senhor, me dá alguma coisa para eu te dar, porque eu não tenho nada. Eu não tenho nada para te oferecer. Quando nós ouvimos alguém, irmãos, que ministra bem a palavra de Deus, que é o que eu quero dizer, viu, irmã Claí? Ministra bem a palavra de Deus, que com equilíbrio transmite todo o conselho de Deus. Isso é uma maravilha. Deus é que fez isso conosco. Um homem ser colocado, uma mulher ser colocado como porta-voz de Deus, um homem e uma mulher, para falar por Deus. A palavra de Deus fala que nós somos embaixadores desse novo reino. Foi por isso que fomos chamados e foi para isso. Agora, eu amo Jesus porque Ele me amou primeiro. Porque fora isso eu não tenho mais nada. Fora o que Deus me deu, eu não tenho mais nada para oferecer para Ele. Ele me deu todas as coisas. Eu sou sustentado por Ele. Nós somos sustentados por Ele. Agora livremente nos oferecemos a Deus. Outrora caminhávamos com a coleira no pescoço, como já falamos, para uma condenação eterna. Mas hoje somos cheios do contentamento e do gozo e marchamos para o céu. Hebreus 2, 14 e 15 vai dizer: visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, deste também ele igualmente participou, para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo, e livrou todos que, pelo pavor da morte, estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Éramos escravos do pecado. Hoje somos filhos do reino. Eu estou diante aqui, de homens e mulheres que fazem parte do reino de Deus e que têm um sobrenome de Deus. Estão na mesa sentados como filhos, herdeiros e co-herdeiros em Cristo Jesus. Amém, irmãos? Eu gostaria que você fechasse os seus olhos.